E se eu conseguir fazer alguma coisa interessante aqui, eu estou doida que o meu prêmio seja comer esse ovo pochê. Mas quero dizer para vocês, meu nome é Ana Penido, eu sou jornalista de formação, educadora por vocação, empreendedora social por profissão e uma sonhadora por compulsão. Eu tentei me livrar desse karma, mas desde que eu nasci, que esse desejo de transformar o mundo me persegue. E foi ele que me levou até o mundo da educação. E é por conta dele que eu estou aqui hoje falando para vocês. Hoje, esse sonho se realiza como diretora do Inspirare, que é um instituto familiar, sem fins lucrativos, cuja missão é inspirar inovações que possam melhorar a educação brasileira. E tudo que eu falo aqui hoje está registrado em um dos nossos projetos, que é o portal porvi.org, um portal especializado em inovações educacionais. Então, se por acaso terem alguma coisa, depois vocês vão dar uma olhada lá, que talvez vocês consigam entender. A Michele já falou sobre isso e, na verdade, Camila e Eli já falam um pouco sobre isso também. Como é que a gente sai de um modelo massificado para um modelo de educação que faça sentido para todos e para cada um dos alunos, dos estudantes, dos cidadãos que querem aprender alguma coisa, que querem se desenvolver. Queria dizer para vocês que assim, os grandes desafios da educação brasileira são ampliar a qualidade, acho que todo mundo sabe disso, menos de 20% dos alunos que terminam a educação básica no Brasil têm conhecimento adequado de matemática, menos de 20%, e não é muito diferente esse indicador quando a gente vai para os conhecimentos em português. Imagine o que isso significa de comprometimento das possibilidades de futuro de uma pessoa. É claro que o segundo desafio ainda agrava tudo isso, que é a questão da equidade, porque 20% é a média, mas quando você vai, de fato, identificar um a um desses alunos ou dessas escolas, existem aqueles que têm mais oportunidade, que, obviamente, conseguem aprender o que precisam realizar plenamente, para conquistar seus objetivos, e muitos que não aprendem nem o suficiente para garantir o direito de escolherem aquilo que querem ser na vida, a profissão que querem seguir, o projeto de vida que querem perseguir. Então, personalização, eu entendo que é o único caminho para a gente não deixar ninguém para trás. Então, se eu perguntar aqui para vocês, quem era muito, mas muito apaixonado pelas aulas de matemática na escola, se vocês puderem levantar a mão. Quem aqui odiava as aulas de matemática profundamente? Pois é, mas a aula de matemática era a mesma para todo mundo. Para os que amavam, para os que odiavam e para os que mais ou menos, nem assim, nem assado. E o ritmo era o mesmo, e o material didático era o mesmo, e os desafios eram os mesmos, e pior de tudo, a prova era a mesma. Então, tem uma ilustração muito interessante que mostra assim, nós vamos ser muito justos, então vamos fazer uma prova uniforme para todo mundo. Aí tem lá o peixinho, o macaquinho, o cavalinho. Então, a prova é a mesma para todo mundo. Todo mundo tem que subir numa árvore. É mais ou menos assim que a gente avalia os estudantes nas escolas, né? Quer dizer, não importa qual é o seu talento, o seu interesse, o seu ritmo, suas dificuldades, todo mundo é o mesmo. E se a gente quer garantir a igualdade de oportunidades, mas a gente tem que considerar a diversidade para que realmente haja equidade. E a personalização, ela traz isso. Qual é o seu jeito de aprender? Só que é muito difícil fazer personalização quando você tem 50, 40 alunos numa sala de aula, mas você, inclusive, é um professor de 3, 4, 5 turmas, 200 alunos. Como personalizar? É fácil para quem tem o professor particular em casa. A verdade é que
tem uma série de experiências acontecendo no mundo que mostram que a personalização é sim possível. Que os modelos podem ser flexibilizados para que os diversos perfis sejam incorporados. E quem tem ajudado muito nesse processo de personalização são as tecnologias. Então, a gente tem que mudar muito a forma de entender tecnologia na educação. Quando eu comecei a trabalhar com educação, lá se vão algumas décadas, a gente fazia educação para o uso de tecnologia. Era a famosa inclusão digital. Hoje, os meninos já nascem incluídos digitalmente. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando de usar a tecnologia para educar. Isso é uma mudança profunda. Porque, na verdade, o grande desafio é fazer com que a tecnologia seja transparente. Você nem perceba que está usando tecnologia. E que a gente possa sair também daquela dicotomia de que, não, ou a gente faz uma educação humanista, ou a gente usa a tecnologia. Como se essas coisas fossem dissociadas ou concorrentes entre si. A verdade é que se a gente consegue usar a tecnologia, por exemplo, com inteligência artificial e todos aqueles algoritmos, conseguir entender pelo rastro que o aluno deixa numa plataforma tecnológica educativa, como ele aprende melhor, a gente tem condição de olhar para cada indivíduo de forma única, como às vezes o olho humano não é capaz de fazer. Então, se esse aluno participa dentro de uma plataforma que é chamada adaptativa, porque ela se adapta ao aluno e não o ensino, o aluno tem que se adaptar ao ensino, essa plataforma adaptativa, ela vai oferecendo uma série de experiências ali. O aluno vai fazendo videoaula, vai jogando game, ele vai fazendo exercícios, ele vai respondendo a quizzes. E essas pegadas vão mostrando como ele aprende melhor matemática, como ele aprende melhor português. E mais do que isso, ele vai mostrando o que o aluno não aprendeu ainda e que precisa de um reforço para aprender. Não 2 meses depois, quando ele chega na prova do bimestre, mas a cada dia, em tempo real. Aquele aluno aprendeu aquilo, aquele não aprendeu isso. O que eu tenho que oferecer para cada um a partir das particularidades que a tecnologia me permite capturar em escala. Porque ela vai lá dando o relatório de cada um, mesmo que eu tenha 200 alunos. E é muito interessante, vou contar para vocês uma sala de aula que eu vi que me surpreendeu tão positivamente, uma sala de aula de 3º ano do ensino fundamental, os menininhos lá de 9 anos, super mesclados, era uma sala de aula na Califórnia, meninos de todas as nacionalidades, alguns pouco falavam inglês, era uma aula de matemática, a professora, a Alison, ela usa a Khan Academy. Esses meninos fazem o exercício de casa na plataforma. Alguns que não têm internet em casa, computador, fazem na própria escola o dever de casa. Ela, à noite, identifica, pelos relatórios da plataforma Khan, que já é uma plataforma hoje adaptativa, não é só videoaula, ela identifica como cada aluno está, o que cada aluno aprendeu ou não aprendeu da aula anterior. E ela organiza o espaço da sala a partir desse dado que ela tem. Então, eu fui na sala de aula e, durante 1h30, ela vai criando estações. Então, de um ladinho, tinham lá as alunas que precisavam só consolidar o aprendizado. Elas estavam em duplas, resolvendo desafios no papel. Tinha uma outra moçada que estava ainda num estágio um pouco mais básico. Então, tinham exercícios mais simples no quadro e eles estavam resolvendo em grupo. Eles precisavam de mais ajudas uns dos outros. Tinha uma moçada que estava muito à frente. E esses foram pareados com os que estavam muito atrás e faziam duplas para que um que sabia mais ensinasse ao que sabia menos. E ainda tinha uma moçada que estava lá na plataforma Khan, seguindo adiante nos seus estudos. Quer dizer, mais interessante do que tudo isso é que a Alison estava dando aula particular, individual, àqueles alunos que tinham mais dificuldade. Ela sabia exatamente o que o menino não sabia, chegava lá, ensinava para ele, e aí vinha o próximo. Quer dizer, isso é personalização com apoio de tecnologia. Mas pode ter personalização sem tecnologia também.
E para isso a gente vai entrar um pouco no assunto da Lígia. Experimentação. O que significa essa questão que ela falou tão bem, de que a gente aprende mais fazendo, porque a teoria muitas vezes se revela outra coisa totalmente diferente na prática. Significa que essa ideia dos alunos se defrontarem com problemas reais, problemas que acontecem ali na esquina, dentro da escola, no bairro, na casa deles, e que eles têm que aprender, desenvolver capacidades, competências para desenvolver soluções para esses problemas, faz com que, primeiro, eles tenham um entusiasmo muito maior. Eu estou aprendendo, mas há um sentido nesse aprendizado. Eu vou resolver alguma coisa. Depois eles mudam de lugar totalmente de um ser passivo que recebe informação para um agente de transformação, que cria, que propõe, que intervém, que interfere na realidade. E aí essa questão da experimentação vai fazendo que o conhecimento venha de muitos lados. Dos livros, da internet, da interação com pessoas que são mais experientes na resolução daquele tipo de problema, na interação entre eles, grupo de trabalho, na interação com o professor, que não precisa só ficar dando aula expositiva, ele vai problematizar, ele vai aprofundar, vai provocar, vai dar algumas sugestões, vai curar um pouco onde que os alunos vão encontrar as informações que eles precisam para resolver esse problema. E os meninos vão prototipar, eles vão convencer outras pessoas de que aquela solução é boa. Então, tem uma experiência riquíssima, se vocês ainda não foram, como é muito perto, eu recomendo que vocês vão visitar o Projeto Âncora aqui em Cotia. É um projeto, na verdade, é uma ONG que tem parceria com a Prefeitura de Cotia e eles desenvolvem, então, uma escola regular, que de regular não tem nada, porque é realmente muito inovadora, em que não tem mais sala de aula, não tem mais classes, nem aulas expositivas. Cada aluno, em dupla, em grupo, individualmente, desenvolve um projeto. E, a partir desse projeto, ele vai obtendo todos os conhecimentos que são esperados para aquela faixa etária, porque eles ainda têm que seguir o currículo do MEC. Né? Não dá para ser tão anárquico ainda. A gente ainda tem algumas amarras legais. Mas ali, os professores, como grandes dinamizadores, e aí um desafio grande para esse novo papel do professor, eles vão criando coisas incríveis. Então, um grupo lá está fazendo uma revolução na comunidade onde eles moram com relação ao lixo. Eles ligam para a companhia de lixo para que possa fazer uma coleta especial e a companhia de lixo vai porque já está entendendo que os meninos estão realmente revolucionando. Eles vão de porta em porta, eles têm que fazer folheto para fazer campanha, para orientar como é o descarte do lixo, enfim. Eles vão a assembleias de moradores para poder conversar. Quantas competências, quantas habilidades e conhecimentos esses meninos de 9, 10 anos estão desenvolvendo ao realizar uma ação como essa? E que benefícios eles estão trazendo para a comunidade onde eles vivem? Quer dizer, crescem eles, cresce a comunidade e a escola vai tendo todo o sentido, que é um sentido que vai para além de um aprendizado formal ou para além daqueles beneficiários que são aqueles alunos que estão ali. E aí é que eu chego no meu último ponto. A gente não precisa mais de escola conteudista mesmo. Primeiro porque elas não estão formando as pessoas que a gente precisa, depois porque elas não estão engajando os alunos, mas a gente, de fato, tem que promover uma educação que possa trabalhar todas as dimensões desse ser humano. E todas essas dimensões contextualizadas no mundo contemporâneo. De quais são as demandas, de quais são as possibilidades, de quais são as oportunidades e, principalmente, qual é essa cultura que esse aluno traz. E que muitas vezes é desconsiderada justamente porque o modelo de ensino é do século XIX, o professor é do século XXI, e esse aluno é do século XX, e esse aluno do século XXI passa como quase um extraterrestre ali no meio daquele contexto. A educação integral, ela pressupõe o desenvolvimento pleno. E o desenvolvimento pleno passa pelas tais competências do século XXI.
Significa que a gente tem que oferecer realmente experiências que possam, além de garantir que eles saibam, sim, escrever e ler com fluência, que eles saibam questões básicas de ciências da natureza, que eles entendam a humanidade através da história, da geografia, que eles saibam pensar logicamente com a ajuda da matemática, mas que esses meninos desenvolvam capacidade de resiliência, de responsabilidade, de trabalho em grupo, de criatividade, de comunicação, que é isso que o mundo hoje pede em primeiro lugar. Porque as profissões que eles vão exercer daqui a 10, 15 anos nem foram inventadas ainda. Então, quem garante que esse conteúdo, essas técnicas que estão sendo ensinadas hoje vão fazer sentido para eles daqui a tanto tempo? Porém, essas questões internas, essas habilidades socioemocionais, essas vão fazer sentido para a vida toda. Então, a educação integral significa quebrar os muros da escola para que outros saberes, outros agentes, outros recursos possam ser incorporados. É mais tempo para a educação, sim, mas não tempo trancafiado dentro de uma sala de aula, porque se a gente hoje estender a jornada escolar de 4 para 8 horas e for mais do mesmo, a gente vai ter rebelião pior do que em instituição de privação de liberdade. Vão ser 50 milhões de brasileiros enlouquecidos, querendo quebrar as grades da escola de dentro para fora. Então, antes disso, é importante que a gente realmente quebre esses muros e faça com que todo lugar seja lugar de aprendizagem. Todo cidadão seja um educador em potencial. Então, essa educação, é dessa educação que a gente fala. Eu acho que essa é, de todas, a maior inovação. Que, se a gente for pensar bem, está na Lei de Diretrizes e Bases, teoricamente, está nos grandes pensadores, inclusive brasileiros, como Paulo Freire, como Anísio Teixeira, mas a gente ainda não conseguiu realizar isso até hoje. Então, se não realizamos, é inovação. E a gente precisa realizar. Obrigada.